Com a ascensão do pensamento conservador ao poder, na figura do atual presidente, pessoas que eram de direita puderam se manifestar, puderam se opor às pautas de esquerda, puderam falar. O sistema democratizou da internet, democratizou a opinião das pessoas. E assim como a ascensão do pensamento conservador na figura do atual presidente, vários conservadores começaram a se manifestar, a ter vez e voz e ter espaço. Lembrando que ainda há um aparelhamento dominante nas esferas do Estado do pensamento de esquerda. Não tem como se negar isso. Foram 8 anos de FHC e foram praticamente 14 anos entre Lula e Dilma no poder. Então, esses dois partidos se revezaram no poder e a sua ideologia se perpetuou em todo o Estado brasileiro. Logo, percebemos que existe ainda uma hegemonia no jornalismo, na classe artística, nos órgãos do Estado, na educação, nos sindicatos. Então, existe uma predominância, um aparelhamento ideológico do pensamento esquerda, onde não existe democracia nem liberdade. Ou você vota na esquerda, ou você é doente, ou é alguém do mal. Então, se você disser que você vota na direita, você é alguém do mal. Acabou. Só basta dizer que vota, não precisa dizer mais nada. Então você é acusado de genocida, homicida, homofóbico, sexista, misógino, tudo que for de ISO, de fóbico, de ISO, de ISA, pronto. Toda essa narrativa ideológica da esquerda é implantada sobre você. E essa carga ideológica de acusação, essa carga ideológica de denunciação caluniosa, ela recai sobre você. E o que é que nós estamos percebendo? Que a partir da ascensão do bolsonarismo ao poder, houve uma ruptura institucional no Estado brasileiro, aonde se separou-se e quebrou a hegemonia. Houve uma quebra no paradigma da sucessão ao poder. O Estado brasileiro deixou de ser governado pela ideologia de esquerda para ser governado pela ideologia de direita. E aí começaram-se a denunciar o aparelhamento do Estado. Como o Estado era aparelhado para que essas mídias, esses artistas, esses setores da sociedade manifestassem o domínio com relação ao pensamento de esquerda. E a partir daí eles começaram a ser denunciados, a ser descobertos. E quando eles começaram a ser denunciados, a ser descobertos, começou a pregação do ódio agora. O ódio do bem, o ódio dos tolerantes, o ódio dos democratas, o ódio dos liberais, o ódio das pessoas que dizem que são a favor da igualdade. Mas a igualdade que está dentro da ideologia deles. O movimento negro odeia os negros de direita. O feminismo odeia as mulheres de direita. E assim sucessivamente. Então, não existe inclusão. Existe exclusão e identidade ideológica. Então, se você não faz parte da minha ideologia, você não representa, o meu movimento não representa você. Você não pode ser mulher e não ser de esquerda. E não ser feminista. Você tem que ser feminista. Você não pode ser negro e ser contra as cotas raciais ou ser contra o movimento negro. Você tem que dizer que nosso país tem uma dívida histórica ad eterna com os negros. Porque os negros foram escravizados no nosso país. Brasileiros não. Os portugueses não eram brasileiros que estavam aqui escravizando os escravos. Não foram os índios que escravizaram os escravos. Então, nosso país não tem nenhuma dívida histórica com os escravos africanos. Os escravos africanos eram vendidos pelos senhores de escravo, que também eram negros na África, para os países. Então, a escravidão existia lá dentro do sistema deles. E os que foram escravizados aqui não foram escravizados por índios brasileiros. Dívida histórica? Nenhuma. O pensamento conservador pôde ser emancipado. Agora tem vez e voz. E quem é contra o pensamento conservador são aqueles que hoje pregam o ódio ao atual presidente. São aqueles que não suportam, que desejam a morte o tempo todo, que querem que ele desapareça, quer que o ladrão volte à cena do crime, quer que os criminosos voltem a roubar e a dilapidar o patrimônio público e tomar o poder e dominar as classes. Pronto. Então ensinam, instigam o ódio para que as classes, a sociedade se divida em classes, criam essa narrativa, que é uma forma de desestruturar,
desestrutura a sociedade, fatia ela em classe, em grupos em grupos ideológicos, grupos militantes ideológicos, e a partir daí esses grupos vão ser aparelhados por essa política de esquerda, vão ser financiados para fazer as revoluções deles e as manifestações terroristas no Estado brasileiro, que eles chamam de manifestação social. Então, a partir da chegada do Bolsonaro, esse pensamento de direita foi emancipado. E, desde então, o ódio a ele é pregado. Tudo é permitido pelo Poder Judiciário brasileiro contra o Bolsonaro. Tudo é permitido. Tudo que diz com ele é verdade. Os jornais aparelhados que fazem ativismo político estão escancarados e declarados. Toda fala do presidente é criminosa. Tudo que o Bolsonaro faz é crime. Então estão o tempo todo fazendo a denunciação caluniosa, atribuindo o crime a alguém por causa de uma militância, de um ativismo político. O Poder Judiciário faz o ativismo político também. O STF está o tempo todo como encalço, no encalço do Jair Bolsonaro, como uma pedra no sapato o tempo todo, derrubando todos os decretos, todas as decisões, todos os decretos e decisões. Os parlamentares de esquerda não vão mais para o Congresso apresentar um decreto legislativo para derrubar uma medida do presidente. Eles vão direto para o judiciário, porque sabe que lá já existe o ativismo político, que por meio de liminar vai invalidar o decreto e aí inviabiliza o governo do atual presidente. O ativismo político está no aparelhamento do Estado dentro do Poder Judiciário. E agora é todos contra um. Todos contra Bolsonaro. Todos. O último a se juntar a esse movimento de todos contra ele foi o ex-juiz da Suprema Corte, que julgou o mensalão, que condenou os roubos do PT e hoje está apoiando o ex-presidiário, o ex-condenado de 9 dedos. Isso mostra como o Estado estava aparelhado e está aparelhado para que essa ideologia volte ao poder, para que os criminosos voltem à cena do crime, para que os corruptos voltem à corrupção. E fica tudo como está. Tudo permanece como está tudo bem. Só precisamos derrubar esse genocida que está aí, esse criminoso que está no poder. É assim que eles pregam. E quando ele sair, a gente volta a fazer tudo que a gente fazia de forma maior e pior, mais criminosa, impiedosa e mais corrupta.